Entre vogais você quer saber o som correto pra aprender. É só contar as consoantes entre elas. Com essa regra as palavras ficam mais belas. Olá, tudo bem? Nós somos da Inglês Fácil Express, uma empresa de alfabetização na língua inglesa. O que é alfabetização? Bom, nós já conhecemos na língua portuguesa. Primeiro você tem a alfabetização por letramento silábico e depois você se aperfeiçoa com a gramática e só entrega o verbo to be na língua inglesa. Então, o aprendizado é alfabetização? É. E por que não tem na língua inglesa? A Inglês Fácil Express desenvolveu o primeiro sistema de alfabetização por letramento silábico da língua inglesa no mundo. Ele permite que você aprenda a ler, falar e escrever corretamente antes de entrar na gramática. Isso é fácil? Muito fácil. Você vai assistir a seguir. Seja bem-vindo ao novo mundo, ao mundo da Inglês Fácil Express. Na hora de procurar uma vaga de emprego, o domínio do inglês também faz falta. Na prova de inglês, a população brasileira vai mal. No ranking de proficiência, com 112 países, ficamos na posição 60, atrás da Argentina e do Chile, e muito distantes de Portugal, país que também fala português. O inglês é a língua dos ricos ou muito ricos no Brasil, o que, segundo educadores, é resultado de uma história de erros de política pública. A visão de que o inglês é essencial é da época do Império, 1809. Mas, no começo dos anos 1960, o ensino de um segundo idioma deixou de ser obrigatório. E foi assim por 3 décadas. E ainda que em 1996 o inglês tenha voltado para a grade curricular, especialistas dizem que ainda não temos um método eficiente de ensino acessível a todos. Ficar de fora de um mercado cada vez mais global é o preço que o país paga. Welcome to the future. Meu nome é Pedro e de agora em diante estaremos juntos nessa nova etapa da sua vida. Seja muito bem-vindo ao futuro e entre de uma vez por todas no grupo das pessoas bilíngues de verdade. Eu estou muito feliz por você estar aqui e sabe por quê? Porque o que eu vou te ensinar é algo brilhante. Uma grande novidade no ensino dos idiomas. Tenho certeza de que este conhecimento irá te surpreender e fará toda a diferença em sua vida. Quantas pessoas você conhece que já entraram em um curso de inglês e saíram sem falar? Não me diga que você foi uma dessas pessoas que vive me dizendo, agora eu falo inglês. E logo desiste pensando, deu ruim, hein? Não foi dessa vez. Sabe por que isso acontece? Será que o problema está em você, aluno, ou no sistema de ensino existente? Fique tranquilo. Te afirmo com muita confiança. O problema não é você. A explicação para este fenômeno é que faltava uma parte do conteúdo que só agora foi descoberta e que eu vou te apresentar em primeira mão. Para entender qual fenômeno é este e compreender do que eu estou falando, acompanhe o meu raciocínio. Mas será que a linguagem também é uma ciência? Voltemos ao nosso quadro. Para criarmos as ciências que temos hoje, tivemos 3 pilares. Cada ciência tem um nome, uma matéria-prima e uma tabela referencial padrão. Muitos acadêmicos não entendem a linguagem como ciência, porque até então ela não tinha uma tabela referencial padrão. Assim como para a matemática temos a tabuada e para a química temos a tabela periódica, a linguagem também é uma ciência que possui métrica. Entretanto, se temos a linguagem como ciência e as letras do alfabeto como matéria-prima, onde está a tabuada das letras, que permite usar o idioma para falar outro? Temos o prazer de te apresentar a tabelinha do inglês, a única ferramenta capaz de te alfabetizar em inglês. Se você ainda está se perguntando por que eu tenho que ser alfabetizado em inglês, a resposta é simples. Porque no processo natural de aprendizado do português, primeiro ocorreu o reconhecimento fonético, ou seja, primeiro você compreendeu os sons, para então dar significado a eles e só então ser capaz de se comunicar usando as estruturas linguísticas do português, isto é, a gramática e todos os elementos da língua. Sendo assim, para que você seja alfabetizado em inglês e seja capaz de reconhecer os sons do inglês para aplicá-lo no dia a dia, colocamos em suas mãos este material inédito que tem como foco a pronúncia do inglês como base da relação entre o som e a escrita. Fita, em inglês,
eu escrevo como tape. E por que vira tape? Porque eu tenho a última vogal, que é o E, afetando o som da vogal anterior, que é o A. E o que vai determinar o A, se ele vai fazer o som de A ou de EI? É a quantidade de consoantes que tem entre as duas vogais. Então, entre a vogal E, que é a última, e a anterior, que é o A, eu só tenho uma consoante, que é o P. E aí eu olho na tabela. A1, o A está na coluna de azul, e o número 1 está na coluna de vermelho. E A1 faz o som de EI, por isso que tape vira tape em inglês. E o que a gente faz? É a quantidade de consoantes que separam as vogais é que determina o som da vogal anterior. E a última vogal muda? Não. Ela continua sempre com o som de E. Por isso que eu escrevo tap e falo tape. Agora vamos a outro exemplo. Diete. Quando eu olho essa palavra, eu tenho duas vogais, a vogal I e a vogal E. Entre a vogal E e a vogal I, eu tenho quantas consoantes separando as duas vogais? Nesse caso, eu não tenho nenhuma, e nenhuma é zero em matemática. E eu olho na tabela ao lado. O I está em azul, e o número 0 está na coluna do vermelho. Então, I0 faz o som de I, por isso eu digo diet. Agora, a palavra por favor em inglês. Como é essa palavra? Eu escrevo please, mas como eu digo ela em inglês? Bom, vamos ver? Eu tenho, nesse caso, 3 vogais. Eu tenho a última vogal, que é o E, que vai afetar o som do A. E o A vai afetar o som do primeiro E. E agora eu vou contar a quantidade de consoantes que eu tenho entre as duas vogais. Entre a vogal E e a vogal A, eu tenho uma consoante. E entre a vogal A e a vogal E, eu não tenho nenhuma que é zero. E agora eu olho no quadro ao lado. A1 e E0. A1 faz o som de EI. E E0 faz o som de II. Então, ficaria assim. Please. Eu estou lendo em português e falando em inglês. E por que a última não muda? Porque não existe nenhuma vogal afetando o som dela. Então, se eu tiver 0 ou 1, elas ficam na coluna do vermelho. E se eu tiver 2, 3 ou mais, elas continuam na coluna do azul. Elas não mudam, elas ficariam em português, como você pode ver o exemplo a seguir. Bom, vocês tiveram a oportunidade de ver que as vogais em inglês têm 0 ou uma consoante. O A faz som de EI, o E de I de I, O de O e U de U. E que a última nunca muda, ela fica sempre em português. E agora, se eu tiver 2 ou mais consoantes? Se eu tiver 2, 3 ou mais consoantes, é a coluna do azul. Elas não mudam, elas continuam em português. Olha um exemplo. Mickey. Mickey, entre o E e o I, eu tenho 2 consoantes, o C e o K. E 2 continua com o som de I. E se eu tirar o C? Aí eu fico com uma consoante e o som volta a ser Mike. Por isso que Mickey tem 2 consoantes e Mike só tem uma separando. Hello, class! Eu sou a professora Thalita, eu trabalho com inglês já desde 2003. Fiz 2 anos de curso de inglês com os americanos que residem aqui na cidade nossa, num curso, mas esse método me surpreendeu quando o D'Angelo apresentou para a gente na formação. Todos os professores em peso ficaram surpreendidos com a facilidade do método, porque a gente trabalha muita gramática na sala de aula, a gente trabalha muita tradução, mas a pronúncia em si é mais dificultosa para a gente. Então, com esse método aí, não tem como errar. São essa tabela que ele mostra para a gente, que é o básico de tudo, vem tudo dali de dentro. Você, destroçando essa tabela aí, você já consegue entender todas as pronúncias, com as exceções que a gente vem trabalhando com esses meninos. Então a gente tinha essa dificuldade, sentia a vontade deles de aprenderem, e era o que faltava pra gente. Não era fácil, era muito difícil de compreender, e normalmente as pessoas não eram muito ligadas, era mais para dicionários e pesquisas mesmo. Depois que eu aprendi, mudou minha vida por causa da tabelinha, que eu até gravei um vídeo sobre ela, eu expliquei. Bom dia, eu sou o aluno Michael Lohan, do 6º ano A.
do Raimundo Pires Chaves. E hoje a gente vai aprender o novo método The Easy English, que significa o inglês fácil. E temos uma palavra, not, que é a pronúncia dela em português. Aqui, essa vogal E atingiria o O. Mas por que atingiria o O? Porque entre as duas vogais tem uma consoante. Que aqui, voltando aqui na tabelinha, temos também falando aqui que para ter a pronúncia em inglês, temos que ter ou zero ou uma consoante entre elas. Então, aqui a pronúncia não ficaria not, ficaria note. Essa é a pronúncia em inglês, que seria note, e essa é a pronúncia not, que é a pronúncia em português. Obrigada. É muito bom, muito bom a fórmula do The Easy English, nota 10, eu aprendi muita coisa com eles. Primeira, ela se escreve game, mas a pronunciação dela é game. E o E vai afetar a letra A. De acordo com a regra de exceção, o OU vai ficar AU e o AU vai ficar OU. Eu desenvolvi mais a pronúncia das palavras, porque ajudava a saber como é que mudava. Quando eu escutava alguma outra pessoa falando inglês, eu não entendia por causa da mudança da palavra, do jeito que ficava. Tipo escrevendo o texto, vendo o texto e vendo a pessoa falando, não dava de entender. E agora já dá, porque eu consigo saber a pronúncia da palavra melhor. Agora, deixa eu falar um negócio pra vocês, aproveitar esse momento agora. Outro dia eu tava falando, viu, professor? Eu tava conversando com o D'Angelo. Sim. O nosso queridíssimo D'Angelo. D'Angelo Scicarini. É um craque. E eu perguntei pra ele, tem algum professor no Brasil que já quebrou o código de engenharia da linguagem? Aí ele brincou e disse, eu gostaria de ver qualquer professor de qualquer disciplina e até mesmo qualquer universidade, como pode ser universidade federal, pode ser universidade privada, eu quero ver quem quebra o método. É um desafio. É um desafio. Então você que está nos ouvindo agora, você acha que algum professor quebra esse algoritmo? Se você acha isso, acesse aí, www.engenhariadalinguagem.com.br engenhariadalinguagem.com.br. Tá legal? Novamente, quero te dar os parabéns por tomar esta grande decisão de fazer parte de um mundo realmente bilíngue. Let's go! Centrifugais, você quer saber o som correto pra aprender? É só contar as consoantes entre elas. Com essa regra as palavras ficam mais belas. Ao menos duas consoantes, o som como em português. Até uma consoante fala como no inglês. Preste atenção e vai acertar. Com exemplos vamos praticar. Nick, vamos ver como vai soar. Entre I e E são duas pra contar. Então o I é como em português. Nick, você disse pronto, já fez. Ao menos duas consoantes, o som como em português. Até uma consoante fala como no inglês. Preste atenção e vai acertar. Com exemplos vamos praticar. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer a diferença entre ser alfabetizado e usar a gramática com o verbo to be. É simples a pergunta. Depois que uma criança ou um adulto conhece essa fórmula, esse algoritmo para ler, falar e escrever inglês, que é uma fórmula do inglês, você pode ficar sem ela? Não. Essa é a primeira fase que te entrega o aprendizado realmente. Seja bem-vindos a Inglês Fácil Express. Vamos praticar. Nick, vamos ver como vai soar. Entre I e E são duas pra contar. Então o I é como em português. Nick, você disse pronto, já fez.